ter reverência, meus irmãos, nesse momento, né? Sem conversas paralelas, sem pessoas caminhando para lá e para cá, a não ser aqueles que estão a serviço de Deus, para auxiliar aqui os irmãos, caso alguém criar ou coisa semelhante. Então, vamos manter a reverência e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Senhor bendito, ó Pai, pedimos mais uma vez por Tua palavra, apesar, Senhor, de nós, que nós somos como filhos rebeldes, Senhor, muitas vezes. Nosso coração, ó Pai, muitas vezes também é duro, mas rogamos, Senhor, Tua graça, Tua misericórdia, Tua paciência, e pedimos, Senhor, para que o Senhor seja com a mente, com o coração do pregador, com as palavras que irão sair de sua boca, que o Teu Santo Espírito seja com ele, guiando suas emoções também, para que até mesmo por meio disso, o Senhor fale conosco com seriedade. E pedimos para que o Senhor, Pai, toque em nossos corações. Se há alguém frio, que o Senhor possa esquentar, ó Deus, com o calor do Teu amor. Amém, Jesus. Que o Senhor possa reacender a chama, ó Deus, do primeiro amor em nossos corações. Não permita, Pai, que sejamos mornos, mas que tenhamos uma decisão em relação ao Senhor, ou quente ou frio, para que nós estejamos como Laodiceia, prestes a sermos cuspidos pelo Senhor. Mas pedimos mais uma vez por Tua graça, que o Senhor venha nos consolar, venha, Deus, nos encorajar, venha, Senhor, nos confrontar, mostra, Senhor, nosso erro, para que nós, vendo, possamos examinar nós mesmos e também, ó Pai, nos arrepender e sermos transformados, Senhor, de glória em glória, à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, e que o Senhor molde nosso caráter e faça com que Ele cresça em nós e com que nós sejamos pequenos a cada dia. Essa oração, ó Pai, que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Eita, mais uma vez, né? Enquanto o pessoal está lá fora celebrando a carne, a gente está aqui, graças a Deus, né? Que bom que a gente não está lá. Estou feliz de ver vocês, irmãos. Vamos então para a palavra de Deus, João, não Judas, João. Primeira carta de João. É importante que todos encontrem, são apenas 15 versículos. Uma carta bem pequenininha, lá perto do Apocalipse, para quem está com dificuldade. Apocalipse, voltando, né? Apocalipse, Judas, 3ª João. Eu vou ler todo o capítulo, apenas um capítulo, 15 versículos, vocês me acompanham. A gente vai fazer um panorama dessa pequena carta aqui. Diz assim a palavra de Deus, 3ª carta do apóstolo João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade.
Segunda parte. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impedindo os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhes escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Amém? Desligar esse negócio que realmente atrapalha. Meus irmãos, eu quero caminhar com vocês hoje aqui, fazendo um panorama da terceira carta de João. A palavra de Deus, ela tem muita coisa, certo? É até um pecado a gente ficar sambando em cima de uma coisa só por muito tempo, quando a palavra de Deus ela tem toda uma gama de conteúdo, de ensino, certo? O apóstolo Paulo falou que a gente deveria falar sobre todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus envolve tudo. Tudo o que diz respeito à nossa vida. A gente tem experimentado um pouquinho desse assunto lá no 25, porque a gente tem caminhado e a gente está terminando agora uma série sobre a relação do cristão com tudo nessa vida. Então a gente já tratou sobre o cristão e o trabalho, o cristão e a moda, o cristão e o corpo, o cristão e o dinheiro, o cristão e a pobreza. Qual a relação do cristão com tudo isso? O cristão e as seitas, o cristão e a superstição, né? O cristão e a política, que eu pretendo abordar até o fim do ano, esse ano de eleição, então eu quero abordar aqui com vocês. Enfim, para vocês perceberem que o cristianismo, ele se envolve com tudo nessa vida, certo? E aqui não é diferente. A terceira carta do apóstolo João, irmãos, prestem bem atenção, tá? Porque é uma carta pequenininha e tem tanta coisa que a gente não aborda na Bíblia, tantos assuntos que a gente não trata, e vocês vão ficar impressionados quando vocês leem a Bíblia devagarzinho, de forma realmente profunda, e perceber que a Escritura, ela trata sobre justamente tudo, sem omitir absolutamente nada na vida, certo? O apóstolo João, ele escreveu 5 cartas, ok? Deixa eu ver se eu estou certo nas contas aqui. O Evangelho, né? As 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João e o Apocalipse, né, Eric? 5. Então, irmãos, ele tem essa autoria, mas cada uma dessas cartas tem um teor diferente. O Apocalipse é algo mais revelacional, que trata sobre o período do fim. Já o Evangelho de João e essas 3 cartas têm um teor mais pastoral. João, quando você estuda a biografia dos homens de Deus, em especial de João, João é um cara que ele fala de forma muito prática. O apóstolo Paulo, quando vocês leem a maior carta que tem no Novo Testamento, a carta aos Romanos, escrita por Paulo, vocês vão perceber que a carta aos Romanos é difícil de entender. E muitas das cartas que Paulo escreveu têm uma linguagem difícil. O próprio Pedro falou isso na 2ª carta dele. Que o conteúdo escrito por Paulo é um conteúdo difícil, que muita gente acaba deturpando. Agora, João, por outro lado, é alguém que escreve de forma prática. E João faz questão de mostrar de forma clara a diferença entre a verdade e o erro. Algo que nós hoje relutamos em fazer, né? A gente tem uma dificuldade enorme de mostrar com clareza o que é verdade e aquilo que é errado à luz da Escritura. Nós ficamos sambando com isso. Por quê? Porque a gente, via de regra, irmãos, e vocês sabem que isso é verdade, a gente não estuda a Bíblia como deveria. E a gente não ora como deveria. E a gente não se envolve com as coisas da fé como deveria.
Portanto, é lógico que a gente fica pisando em ovos quando é para tratar de determinados assuntos na Escritura. É lógico isso, né? Falta conhecimento, falta base, falta propriedade. Eu não vou falar do que eu não sei. Não é à toa que Oséias 4:6 diz: o meu povo se perde por quê? Falta o quê? Conhecimento. Certo? Aí parece barata tonta, né? A barata quando joga Baygon, né? Ela fica tonta, sambando assim. Parece a maioria dos crentes hoje sem conhecimento bíblico, diante de vários assuntos. Então, João aqui, irmãos, tem algo muito curioso. As duas primeiras cartas dele, João escreve com o propósito de demonstrar a verdade, expor a verdade em face dos falsos profetas que tinham surgido naquele período. Ok? Nessa terceira carta, João está preocupado com o relacionamento entre os irmãos. Isso aqui é interessante. Porque se tem uma das coisas, irmãos, que eu de fato queria trabalhar com vocês, e com o tempo que nós temos, com as limitações que nós temos, com as lutas e dificuldades que nós temos, mas o que eu queria trabalhar com vocês, e eu vou tentar fazer mais, é com relação aos relacionamentos individuais e coletivos de cada um de vocês aqui como igreja. Porque a palavra de Deus, ela apresenta esse fato como algo incontestável. João capítulo 17, Jesus diz: a minha vontade é que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus Cristo, ele preza pela unidade da igreja. Esse é o primeiro ponto. A unidade da igreja é fundamental porque o Senhor da igreja preza por ela. Qualquer pessoa, acontecimento que vise dividir ou contribuir para que a igreja não seja uma igreja unida, deve ser condenada à luz da Escritura. Divisões acontecem por diversas circunstâncias, certo? E quando a divisão acontece por conta do erro doutrinário, como aconteceu na época de Lutero, ela se torna válida. Mas a divisão não é o padrão. A divisão não é a regra. O próprio Jesus falou que uma casa dividida em si mesma seria o quê? Destruída. Né? Então não pode haver. E João está tratando dessa questão, dessa matéria. Irmãos, é dever não apenas nosso, da liderança, mas de cada um de vocês, trabalhar e costurar cada vez mais a unidade da igreja que vocês estão inseridos. Toda picuinha, toda divisão, toda contenda, toda intriga, toda fofoca, tudo aquilo que serve para promover a divisão, vocês precisam, vocês e eu, nós precisamos condenar na hora, cortar, impedir. Porque isso é como veneno, né, que se espalha. Logo, logo, todo mundo vai estar infectado por essas coisas. Certo? A regra bíblica é a unidade. E João, ele está tratando nessa terceira carta exatamente desse assunto. A gente vai ver aqui com mais detalhes agora. Até aqui, amém? Observe como João, ele se apresenta para Gaio. Essa carta é uma carta particular endereçada a um amigo de João chamado Gaio. Certo? Essa palavrinha, esse nome Gaio, ele aparece em outros livros da Bíblia. Ele aparece em Atos, ele aparece em Romanos. E ele aparece em 1 Coríntios também. Mas não se tem certeza se esse Gaio aqui é o mesmo Gaio de lá. Certo? Que a palavra Gaio, o nome Gaio era um nome comum na época. Ok? Como é Lorenzo hoje. Hoje tem uns nomes que são bem comuns, né? Então, o nome Gaio, na época, era bem semelhante, era bem comum naquele período, ok? Agora, irmãos, veja só. Observe a forma como João, ele se dirige a Gaio. Aqui você tem mais ou menos umas 4 vezes João chamando Gaio de
amado. Aqui não é João querendo fazer média com Gaio. Aqui é João, de fato, manifestando o que ele sente por Gaio. Ele chama Gaio de amado. Isso você vê no versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Você vê isso no versículo 2, amado. Você vê isso no versículo 5, amado. E você vê isso no versículo 11, amado. Irmãos, quanto à igreja, de fato, né? Quanto à igreja do Senhor, que não são as paredes, não é o templo, a gente pode até investir, né, em ornamentação, a gente pode até investir em placa, em tudo que for necessário para tornar o templo mais agradável, mas isso aqui não tem nada a ver com o templo, certo? A minha grande preocupação é que haja uma ênfase dada ao templo e não aos membros, que é quem faz todo sentido na igreja, né? São vocês. Que grau de amor vocês têm manifestado ao longo do tempo com relação àqueles que são seus irmãos na fé? Isso aqui é muito importante, irmãos. Então eu quero começar com vocês, mostrando para vocês a forma como João ele se apresenta para Gaio e o interesse que João tem por Gaio. A primeira parte da nossa pregação aqui, vocês vão perceber o testemunho de Gaio, ok? João ele começa a dar testemunho do comportamento de Gaio. E a segunda metade da pregação, vocês vão ver a negativa de João com relação ao mau comportamento de um cara que estava causando problema dentro da igreja e como tratar esse tipo de coisa. A palavra de Deus ela trata sobre tudo. Eu acho incrível. Incrível. Não há nada que passe despercebido pelos óculos da Bíblia. Nada. Certo? Então, vamos ver comigo aqui, dos versículos 2 a 4, o que João ele fala a respeito de Gaio. Primeiro, João ele manifesta um interesse pela vida física, pela saúde e pela vida espiritual de Gaio. Olha o que João diz no versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. A gente está falando, irmãos, de um líder do primeiro século. Nesse momento, João provavelmente era o último dos apóstolos que estava vivo. Essas cartas foram escritas por volta do ano 80, 90, 95 da era cristã, do primeiro século. Paulo já tinha morrido, Pedro já tinha morrido, né? Todos os outros já tinham passado, restava apenas João, daquele que era o colégio dos apóstolos. João era a última e a única referência, extensão, por assim dizer, de Cristo ali. Claro que eu não estou falando dos discípulos que vêm depois, mas dos apóstolos que foram seguidores e tiveram contato direto com Jesus. E olhe a preocupação que esse líder tem com relação a Gaio. Primeiro, com relação à sua saúde. Irmãos, isso aqui é fundamental, porque numa igreja não se pode apenas priorizar a questão espiritual. Porque a saúde e a vida... Lembra que eu falei no início que tudo tem ligação com o cristianismo? A sua saúde também deve ser levada em consideração. O próprio João escreveu na primeira carta dele, no capítulo 2, se referindo aos jovens, dizendo assim, olha, tenho-vos escrito ou vos escrevi porque vocês são o quê? Fortes. A saúde, ela deve ser levada em consideração e uma igreja que se preze precisa estar preocupada com a saúde dos seus membros, não só espiritual, mas física também. E João, ele manifesta preocupação com a saúde de Gaio. Só que tem uma coisa muito interessante, porque ele linka a questão da saúde, não é? O desejo dele pela saúde de Gaio, com a saúde da alma de Gaio.
Irmãos, eu pergunto hoje, vocês não precisam responder, não, tá? Mas podem ir para casa pensando nessa pergunta. Como vai a saúde espiritual da sua alma? Como está o estado espiritual, a saúde da sua alma? Eu lembro que eu li um devocional de Spurgeon fazendo uma comparação com aquelas vacas do sonho do faraó lá em José. Lembra do sonho, né? Que as vacas gordas foram engolidas pelas vacas magras. E Spurgeon, ele diz exatamente isso, que se nós não tivermos cuidado, as vacas magras da nossa vida cristã, a negligência, a frieza, a apatia, desânimo, a falta de Bíblia, falta de oração, as vacas magras vão engolir as vacas gordas do bom tempo que vocês tiveram, aqueles períodos curtos de experiência cristã, o pouco período que vocês tiveram de felicidade na fé, de sucesso. E vocês sabem que a fé cristã ela é assim, né? A gente chama isso de período da ondulação. Nunca é estável. A vida da gente é assim na vida cristã. Né? Hora está em cima, hora está embaixo. Hora está lá em cima, hora está embaixo. E sempre depois de cada vitória vem períodos de crise. E a gente precisa estar preparado. E se a gente não tiver cuidado, Spurgeon dizia, essas vacas magras da crise vão engolir os bons períodos que a gente teve de espiritualidade saudável. Será que vocês nunca experimentaram isso, não, ao longo desse tempo que vocês estão na igreja? Que aqueles períodos de frieza, de desânimo, de indiferença, engoliram aqueles momentos bons que vocês tiveram a ponto de vocês nem lembrar ou esquecer de tudo aquilo que Deus já fez e faz e prometeu ainda fazer? Será que os períodos de vaca magra muitas vezes não engoliram as gordas no sentido de fazer com que vocês tiveram uma visão com relação àquele irmão que até então era amado, passar de um momento para outro por uma crise ou por uma discussão qualquer, ser completamente odiado e esquecido? E é muito importante nós observarmos aqui esse primeiro diálogo da carta entre João e Gaio, ou como João se apresenta para Gaio. Certo? João manifesta cuidado com o bem-estar físico e espiritual de Gaio. E ele sabia que a vida espiritual de Gaio ia bem. Olha o testemunho que ele dá de Gaio. Não só ele, né? Outros irmãos também. Versículo 3. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você foi fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Olha só. Vocês lembram que até pouco tempo atrás a gente falou sobre cartas de recomendação, lá em 2 Coríntios 3. Paulo disse, vocês são cartas vivas que o mundo lê. Certo? Dificilmente as pessoas lá fora leem Bíblia. Mas eles leem vocês e eles leem a mim. Eles olham para o nosso comportamento, eles olham para as nossas palavras. Certo? E é isso que eles leem. Aqui, você não tinha toda essa rapidez na informação. Os irmãos não sabiam como é que andavam as igrejas longe deles. Era preciso que outros irmãos pudessem falar e pudessem dar testemunho daquilo. Nesse sentido, Gaio, ele é louvado pela bondade dele e pela hospitalidade dele. Gravem isso. Gaio era um homem que era hospitaleiro e bondoso para com os missionários. E aqueles irmãos que passam pela casa de Gaio, eles chegam até João e eles dão um bom testemunho sobre Gaio, perdão. E qual é o testemunho deles com relação a Gaio? Primeiro, que ele é fiel à verdade. Ou seja, que aquilo que Gaio aprendeu e ouviu
ele pôs em prática. Que Gaio recebeu com atenção, recebeu com carinho, acolheu com atenção a palavra de Deus e guardou a palavra de Deus no sentido de praticar. Mas o que mais? Que Gaio era fiel à verdade e vivia de acordo com ela. Foi o testemunho que eles deram acerca de Gaio. E aí, irmãos, deixa eu dizer para vocês, repetindo as mesmas palavras de João, não há maior alegria para um líder. Eu estou falando de um líder de fato, um líder espiritual que se preocupa com as suas ovelhas. Não há maior alegria para ele do que ver que as suas ovelhas andam na verdade. Olha o versículo 4 comigo. Vou pedir que vocês leiam juntos esse versículo, porque manifesta o que João estava sentindo. Vamos ler forte? O versículo 4. Não tenho maior alegria a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, irmãos, João aqui, olha que coisa interessante. Nas duas cartas que nós aprendemos anteriormente, se vocês lerem a primeira carta de João e a segunda carta de João, vocês vão perceber que João, ele condena. Agora, deixa eu ser mais específico com vocês aqui. Nas duas cartas de João, a gente tem 3 cartas aqui, ok? Nas 2 primeiras cartas, Cícero, João condena aqueles que recebem e acolhem falsos profetas. Sabe o que João diz nas cartas dele, nas primeiras? João diz assim, olha, com relação aos falsos profetas, nem sequer recebam na casa de vocês. É o que João diz. Mas aqui, João elogia Gaio por receberem os irmãos. Vocês estão percebendo o contraste? Não abram a porta e nem os ouvidos para os falsos profetas. E eu estou falando sério, irmãos. Eu estou... Já tem um bom tempo, acho que já tem 5, 6, não sei quantos anos mais, né? Desde que eu estou na igreja presbiteriana. Diante de tanta coisa, uma das coisas recorrentes que eu vi eram gente nossa, do nosso meio, postando, repostando, dando crédito a conteúdo herético, de seita. Eu quero crer que é ingenuidade. Eu quero crer que a pessoa que faz isso ainda é ingênua. Não era para ser, né? Depois de anos, era para sair do leite e comer comida sólida, o que diz a palavra. Mas eu quero crer que se trata de ingenuidade para poder fazer isso ainda. Você não pode e não deve compartilhar, postar, contribuir para conteúdos relacionados às seitas, irmãos. Isso é lógico. Irmão Leandro, seja claro, eu estou falando de adventista do 7º dia. Eu estou falando de testemunho de Jeová. Eu estou falando de católicos. Eu estou falando de Mórmon. Eu estou falando de CCB, de Congregação Cristã no Brasil. Tá? Para ser mais claro para vocês, isso é seita. O que é seita, irmão? Hoje a gente viu hoje no 25 isso aí. O que é seita? Seita são grupos dentro da religião que saem do cristianismo histórico, tradicional. Deixa eu explicar para ser mais claro. Isso tem a ver com a palavra de Deus hoje. Atos 2:42. Como viviam os irmãos? Atos 2:42 diz: eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Nós hoje, da Igreja Presbiteriana do Brasil, acreditamos que aquilo que a gente acredita nas Escrituras não diferencia muito daquilo que os apóstolos acreditavam no primeiro século. Seita é qualquer grupo religioso que distorça, que desvirtua, que saia dessa linha que vem desde os apóstolos até o dia de hoje. Exemplo,
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma doutrina fundamental da gente. Cristo é único. Tem igreja que diz o contrário hoje, irmão? Sim ou não? Cristo mais alguma coisa. Isso é um tipo de seita. Cristo mais Ellen White. Cristo mais Maria. Cristo mais os santos. Cristo mais o Papa. Isso é seita. Certo? Portanto, João, que João aconselha? Não recebam em casa, não dê crédito. É isso que João aconselha. Não é para tratar mal, ok? Vamos dividir as coisas. Não é para tratar mal, não é para ser grosso, não é para ser, é para ser verdadeiro, amoroso e bíblico. Pelo contrário, João elogia aqueles que recebem e acolhem bem os irmãos na fé. Irmãos, talvez a maior marca da igreja, pessoal, grave bem isso, gente. A maior marca da igreja do Senhor em todos os tempos foi o amor. Foi, é e sempre será o amor. Mas amor não significa passar pano. Amor não significa não exortar. Amor não significa fingir que nada aconteceu. Amar também é deixar ir. Amar também é dizer não. A igreja do Senhor, a grande marca dela sempre, em todo tempo, foi o amor. E se a gente puder trabalhar de toda forma e de todas as maneiras para que os laços de amor nessa igreja sejam cada vez mais fortificados, é dever nosso fazer. Então, João aqui revela o testemunho de Gaio segundo a alegria dele por Gaio. Até aqui, amém, irmãos? Estou indo rápido, não? Vamos lá. Irmãos, João, ele continua tratando, ainda na primeira parte, de Gaio. Olha o versículo 5. Gaio, ele tem sido fiel no que ele faz pelos irmãos. Olha, nada do que dizemos servirá de nada se não for comprovado pelo que fazemos. Isso aqui é fundamental. Ok? A melhor maneira de demonstrar, veja, interesse pelo trabalho do Senhor é por meio da ação. Nunca pode ficar na conversa, na demagogia, jamais. O versículo 6 diz que eles deram testemunho diante da igreja do amor que Gaio tinha. É o que João está falando. Novamente, lembrando, né? Quem eram esses irmãos? Eram missionários que haviam saído da igreja para fazer a obra, para cumprir a obra, e eles foram recebidos por Gaio. Gaio era hospitaleiro. Você lembra de 2 Reis, capítulo 4? Quando aquela mulher sunamita vê todo dia o profeta passando, Eliseu, e ela constrói um quarto para ele, constrói uma casinha para ele, com o necessário para que ele pudesse passar a noite e cuidar dele. Não pode ser diferente. Uma das marcas da igreja do Senhor é os cuidados, é a hospitalidade que essa presta aos seus irmãos na fé. O versículo 6 afirma que eles deram testemunho diante da igreja do amor que ele tinha. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Olha o 7. Agora sobre os irmãos. Foi por causa do nome, N maiúsculo, o nome de Jesus, o caminho, que eles saíram sem receber nada dos gentios. Aqueles irmãos saíram para evangelizar, gente, sem bolsa, como disse Jesus, e sem alforje. Eles não quiseram receber nada dos gentios. Os gentios são os pagãos, ok? Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. João, ele elogia Gaio
João louva a Deus pela vida de Gaio, mas não para por aí. João exorta Gaio a continuar. Não basta apenas começar, é preciso permanecer. Ok? Talvez uma das coisas mais difíceis na vida da gente, quando a gente começa a se interessar pela fé, é a perseverança. João diz para Gaio, você continua fazendo, você iniciou, agora continue. Devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos colaboradores com eles na proclamação da verdade. Agora aqui, irmãos, eu quero entrar com vocês no exemplo negativo. E aqui, eu quero ainda mais atenção de vocês nesse ponto. Olha o que diz o versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja. João era, por assim dizer, o superintendente da igreja, certo? E João escreveu uma carta àquela igreja. É possível que esse carinha aqui, ele tenha rasgado a carta dele. E o que a gente está falando? Olha o texto. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes. Ai, meu Deus, que nome difícil, né? Quem tem a língua embolada. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Se por um lado Gaio era acolhedor, por outro lado havia um homem dentro da igreja, e provavelmente esse cara aqui era um líder dentro da igreja, ok? Porque o texto afirma que ele gosta de exercer a primazia entre eles, ou seja, a liderança, ele gosta de estar na frente. Ele gosta de exercer posição. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é muito perigoso. Porque o propósito da gente, o propósito como igreja, é formar novos líderes. Tanto com as mulheres, quanto com os homens. É trabalhar para que o coletivo evolua. E o coletivo evoluindo, é óbvio que a individualidade de cada um vai sobressair. Mas é a formação de novos líderes. Ninguém pode subir num pedestal sozinho. Se vocês perceberem isso acontecendo, vocês têm que falar. Olha o perigo aqui que estava acontecendo na igreja. Eles não quiseram receber as cartas de João por conta desse homem. E ele, o texto diz que ele queria exercer a primazia entre eles e ele não dava acolhida a eles. Ou seja, era um homem que não tinha amor pela igreja do Senhor. Olha o versículo 10. Olha a postura de João agora como líder. Por isso, quando eu for até aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Qual era a característica desse homem? Ele não cuidava da igreja, ele não recebia a igreja, ele ofendia, ele difamava os irmãos. Ele fez isso com João, e ele fez isso com outros irmãos lá. Olha o que ele diz no versículo 10. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Que obras? Proferindo contra nós palavras caluniosas. Isso é típico do... Psicologia chama hoje de líder narcisista, né? Isso é típico daquele que quer apenas o individualismo, o estrelato dentro da igreja, ok? Proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esse homem chamado Diótrefes, ele assumiu a liderança daquela igreja e ele simplesmente fechou as portas. Não recebia exortação, não recebia a palavra de João, não recebia os missionários,
e ainda expulsava eles da igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Uma das características da seita é a apostasia, certo? Ela se distancia da verdade, do ensino correto. Mas uma igreja, ela pode tomar as características de uma seita, mesmo pregando dominicalmente ou na quarta-feira, semanalmente, mesmo pregando coisas que são verdade. Mesmo em teoria, não tendo fugido da palavra. Ela pode tomar um rumo e características de seita, mesmo tendo a teologia correta. Vocês estão me entendendo, gente? Você tem o exemplo bíblico dos fariseus, né? Jesus disse, faça o que eles dizem, mas não o que eles fazem. A teologia deles, até certo ponto, não era geral, estava correta. Mas a prática deles faziam deles uma seita. E Jesus alertou contra isso. Certo? O apóstolo João, ele volta os olhos para Gaio e ele diz agora novamente, amado, não imite o que é mal e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. E aí, irmãos, eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante. Para que uma igreja ela possa fluir bem, ela possa crescer, não basta apenas o evangelismo, que é fundamental, certo? E as orações que são fundamentais. Mas passa pelo tratamento individual com cada membro, com cada um de vocês. Seja incentivando, colocando para frente, seja exortando quando necessário. A exortação não pode ser confundida, ou a admoestação, né? Não pode ser confundida com dureza, com grosseria. É o amor. Mas vocês sabiam que até mesmo no ato de colocar um membro para fora, está sendo manifestado amor? Não é amor permitir que ele fique causando problema. É amor mandar ele sair para o bem dele e para o bem da igreja que está lá. Paulo disse, não é? Falando de um homem chamado Alexandre. Paulo disse, eu entreguei para Satanás. Paulo falou isso. Para quê, Paulo? Para que o corpo seja castigado, a fim de que a alma seja salva no final. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando de um homem na igreja chamado Alexandre, que causou problema, e ele botou para fora. Quando ele diz assim, entreguei para Satanás, ele está dizendo, eu cortei da igreja. Mandei para fora. Para quem sabe lá fora, ele bota a mão na cabeça, ele reflita, e ele cai em si, como aconteceu com o filho pródigo. E agindo assim, ele se arrependa. Amor também, meus irmãos, significa deixar ir embora. Certo? Até aqui, amém? Estamos finalizando, tá? João, ele finaliza passando uma recomendação com relação a um homem chamado Demétrio. Olha o versículo 12. E ele orienta para que Gaio também receba Demétrio. E ele diz que Demétrio, não é, também tem um bom testemunho. E ele mesmo conhecia Demétrio. Ele dá bom testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Se por um lado João ele exerce condenação com relação àquele homem, por outro lado João elogia a postura de Gaio, exorta Gaio a continuar e pede que Gaio receba Demétrio. João finaliza sua carta particular manifestando o desejo de ver pessoalmente
certo? E no versículo 15, João termina com a saudação final, e João fala de um grupo que está com ele, não é? Os amigos mandam saudações. Olha essa expressão. Os amigos mandam saudações. Os amigos aqui, irmãos, devem ser identificados como aqueles homens que eram leais ao apóstolo João e à verdade. Ok? Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Eu finalizo com vocês apontando o fato de que nessa carta, o apóstolo João, ele preza e ele trata da questão individual da igreja e coletiva ao mesmo tempo. Da questão social da igreja. Certo? Relacional. Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês, gente. Eu sei que cada um de vocês tem uma personalidade diferente. Há irmãos que são mais reservados, mais quietos. Há irmãos que são mais falantes, mais ativos, né? E isso é bom. Isso é bom, porque contribui para a unidade do corpo, né, Cauã? Para que junto quebra-cabeça. Mas, mesmo aquele que é mais quieto e aquele que é mais falante, os dois devem trabalhar para o bem-estar espiritual da igreja. Devem contribuir para o bem-estar espiritual da igreja, em comum. Da forma que puder. Seja exortando, seja ajudando, seja caminhando junto, seja visitando, seja orando, mas deve contribuir. É isso que a palavra de Deus apresenta, é isso que João deseja. E qualquer postura, irmãos, contrária a isso, qualquer postura contrária a isso, certo? No sentido de fechar as portas, de tapar as brechas, nesse sentido, é condenada pela palavra de Deus. É muito importante a gente tratar mais sobre esse assunto. Se um dia a gente puder fazer uma série sobre as cartas de João e outros textos, a gente vai ver como a palavra orienta sobre esse tipo de comportamento. Igreja não é igreja, gente, sem bons relacionamentos internos. Não adianta evangelizar, fazer com que as pessoas lá de fora venham, né, Francisco? Para a igreja, encher os bancos dela, se internamente não houver um bom relacionamento saudável e maduro entre nós. Isso traz mais clareza, isso traz mais confiança para quem está aqui dentro, para confiar mais um no outro, e bom testemunho para quem vai falar sobre o outro irmão, ou quem vai aconselhar sobre o outro irmão. É assim que funciona a igreja em todo o tempo. Amém? Vamos trabalhar com isso? Vamos trabalhar em cima disso? Vamos promover isso? É por isso que a gente está vendo aí como vai fazer. É por isso que a gente vai pescar. Logo, logo. Para poder a gente estar junto, viu? Mesmo que não pegue peixe nenhum. A gente vai pescar. E as mulheres, viu? Tem que encontrar uma coisa que caiba mais com vocês, né? Mas tudo que for necessário para que a gente possa trabalhar a nossa comunhão, a nossa relação, a gente vai fazer. Amém, meus irmãos? Olha, se eu pudesse, a gente ficaria bem mais tempo junto. A gente tem tão pouco tempo junto semanalmente, né? Assim, a quarta-feira que vem mais pouca gente, o domingo que vem mais um pouquinho, hoje está faltando muita gente, para falar a verdade. Mas outros eventos à parte, Romero. É tão bom quando a igreja está junta. Mas não só quando está junta, no sentido físico, mas quando ela tem um só propósito. Quando ela pensa junto. Quando ela ama. E mesmo quando ela não concorda, ela manifesta isso em amor. Né? Então, irmãos, é isso. Vale a pena depois vocês olharem novamente e lerem devagarzinho essa pequena carta aqui do apóstolo João. Amém? Queria orar com vocês, vamos orar, meus irmãos, em cima desse assunto.
Meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, gratos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Hoje é dia do Senhor, meu Deus, é dia que muitas igrejas se reúnem para adorar o Teu nome, para cantar Teus louvores, para ler a Tua palavra. Hoje é dia, Senhor, de comunhão. Eu Te agradeço por estarmos aqui, Te agradeço por esse dia e peço perdão, Senhor, por nossos pecados. Alguns de nós, né? Já estivemos juntos pela manhã, no 25, e agora estamos juntos aqui. E a semana prossegue, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que aplique a Tua palavra no nosso coração. Que não permita nascer aqui no meio de nós nenhum Diótrefes. E que se nascer ou se surgir, ele possa ser impedido de praticar suas maldades. Que nós possamos agir com toda mansidão e sabedoria, mas também com firmeza e amor. Que nós possamos trabalhar pelo coletivo, para que a individualidade, os dons, os talentos de cada irmão que está aqui se sobressaia. Não há ninguém aqui que não seja insubstituível, Senhor. Que o Senhor não possa arrancar daqui e colocar um melhor no lugar, a começar pela minha pessoa. O meu desejo de fato, Senhor, nessa noite, é que o Senhor trabalhe na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que não vieram, para que isso possa ser encontrado em cada um deles. Nos dê uma semana na Tua presença em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Ficar de pé?